Boa tarde. Hoje é dia 2 de setembro de 2021 e eu quero louvar o Senhor por essa oportunidade de estar aqui e quero ler um versículo de 1 Reis 19, 7. 1 Reis 19, 7. A palavra do Senhor diz assim: E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse-lhe: Elias, levanta e come, pois a jornada é demasiadamente grande para ti. Eu gostaria de ler de novo. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse: Levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu me levanto nesta tarde, Pai, pela misericórdia do Senhor, reconhecendo, ó Deus, que a minha suficiência vem do Senhor. Pai, que privilégio maravilhoso é poder falar dos teus poderosos feitos. É de trazer à memória, Pai, tudo aquilo que o Senhor fez. E tendo a certeza, Pai, que ainda hoje o Senhor faz. E o Senhor continuará fazendo, porque o Senhor está vivo, porque o Senhor, a tua palavra diz que de eternidade, eternidade, o Senhor é Deus. Pai, que nós venhamos ser visitados nesta tarde. Que o Senhor venha, Pai, nos fortalecer. Pai, assim como o Senhor fortaleceu o teu profeta Elias, Pai, nos fortalece. Muitos de nós, Pai, vivemos um tempo de exaustão, de cansaço emocional, fadiga, por causa, Senhor, dos embates, das guerras travadas que nós estamos travando na oração, no jejum, na obediência. Senhor, é tanta oposição, são tantos embates, mas, Senhor, nós estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado. Nós estamos de pé, Pai, porque o Senhor tem nos alimentado. Por isso, ó Pai, eu quero, debaixo da autoridade do nome de Jesus, liberar esta palavra e pedir, ó Deus, a ação do Teu Espírito em mim, em nós, em todos aqueles que um dia vão ouvir esta palavra, Pai, que esse poder, que essa ação, que esse poder que a Tua palavra tem, Pai, possa alcançar-nos, ó Deus. Reaviva, Senhor, restaura-nos, Pai, cura-nos, Pai, sara-nos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu estava orando, eu lembrei de uma música e eu quero cantar aqui, é um hino que diz assim: Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem renova o seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Mestre, mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. No final eu quero cantar a mais uma estrofe desse hino. Deus trouxe ao meu coração, já tem uns dias, esse texto exatamente de Elias, essa parte da história de Elias. Elias era um profeta de Deus.
E Elias, ele se vê no momento que ele está cansado. Ele se vê no momento que ele ouve algo e ele fica muito perturbado com aquilo. E eu quero ler alguns versículos que diz assim: E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. E ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto e chegou e se assentou debaixo de um junípero e pediu para si, para que pudesse morrer, e disse: Basta agora, ó Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Gente, Elias cansa. Deus usa Elias para uma grande obra. E tudo aquilo que a gente desenvolve no reino de Deus, tudo aquilo que a gente desenvolve para Deus, a gente enfrenta uma guerra. É uma guerra. Porque nós enfrentamos oposições espirituais e enfrentamos oposições também humanas, de pessoas que são usadas pelo mal, que não querem que a obra seja realizada. E Elias, depois de tudo que ele fez, de tudo aquilo que Deus usou Elias, ele é ameaçado por uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel não era apenas uma mulher. Jezabel, ela representava algo muito forte. Ela representava um poder espiritual muito grande. Ela tinha um espírito, né, de dominação, de controle, de manipulação, né? E aquela forma, aquele espírito que imperava naquela mulher, fazia com que os homens se intimidassem. Ela sobressaía aos homens, ela dominava, ela comandava, ela mandava, e os homens submetiam o que ela queria. Porque na vida daquela mulher existia uma força que ninguém enxergava, uma força de algo espiritual e que não era de Deus. E Elias já estava desgastado, porque Elias, ele vinha de um tempo de seca, porque não se engane você, quando Deus tem algo a realizar na vida do seu povo, se Deus quer tratar seu povo, e como Deus tratou Israel, porque Israel começou a viver uma vida de idolatria, Israel começou a seguir a forma como Acabe estava vivendo a vida dele. Sabe por quê, gente? Nós ficamos muito parecidos com os nossos líderes. E Acabe, ele se casa com Jezabel, e Jezabel era uma mulher idólatra. Jezabel era uma mulher que adorava Balaíns. Jezabel era uma mulher que adorava Baal. Então ela convence o seu marido, ela manipula o seu marido, ela domina sobre o seu marido. Por quê? Porque na vida dela reinava, além da sua artimanha humana, o seu domínio humano, a sua capacidade humana, ela tinha um espírito, algo espiritual, maligno, que a dominava. E ela mandava no marido. O marido era o rei, mas ela que dava as diretrizes. E Acabe, Deus coloca Acabe para ser rei de Israel. Acabe, ele era rei de Israel, ele estava lá em Samaria, mas ele começou a ser idólatra. Ele se deixou levar pela idolatria da sua esposa, Jezabel. E o povo começou a idolatrar, e o povo começou a sair, a deixar de lado o pacto que eles tinham com Deus. Eles deixaram a presença de Deus. E eles começaram a adorar outros deuses. E Deus fica triste. E Deus levanta Elias. E Elias, ele libera uma palavra. E Deus honra a palavra que o profeta Elias liberou de seca.
Durante 3 anos houve seca. E eu quero te dizer que Elias também sofreu com a seca. Elias, como profeta de Deus, ele ficou lá. Ele sofreu com a seca, mas Deus cuidou dele. Deus levantou uma viúva para cuidar dele. Deus permitiu que ele ficasse em lugares até que a água secasse. Então, Elias, ele vinha de batalhas, de escassez, de sequidão. E quando Deus novamente fala com Elias, ele vai confrontar Acabe. E confrontar, gente, não é fácil. E só quem Deus levantou para confrontar, para exortar, sabe o peso que é. Principalmente pessoas rebeldes, pessoas obstinadas e pessoas que acham que está tudo bem. Porque eu acho que o pior tipo que pode existir é gente que está com problema e acha que não está com problema. E isso fica muito claro lá em Apocalipse, quando uma das igrejas que Deus descreve para João, era uma igreja que falava, olha, eu sou rico, eu não preciso de nada. E o Espírito Santo, que vai dando o diagnóstico daquela igreja, fala, não, você não é rico não, você é pobre, você é miserável, você é cego, você é nu. Quer dizer, você está achando que a sua roupa, essa roupa não, a roupa que você precisa, você está nu dela, quer dizer, a armadura de Deus. Você está achando que esse ouro que você tem, que essa riqueza, serve? Não, mas não é dessa riqueza que eu estou falando. E você está achando que está enxergando, você acha que está tudo bem? Não, não está tudo bem. Você precisa de colírio para colocar no seu olho para que a sua cegueira possa curar, para você poder enxergar. E Elias, ele começa a confrontar Acabe. E quando Acabe vê Elias, ele fala assim, lá vem você, perturbador de Israel. E sabe, muitas vezes a gente culpa os outros, a gente reflete no outro, a gente usa o outro como espelho para nos ver. E foi isso que Acabe fez. Acabe estava perturbando Israel com a sua idolatria. Acabe estava perturbando Israel com a sua falta de domínio sobre a sua casa, sabe? Dominando, sendo cabeça da sua esposa. Pelo contrário, ela que estava sendo a cabeça, ela que estava manobrando ali de maneira errada, manipulando. E Elias confronta. E Deus manifesta o poder. E Elias, ele restaura o altar. Elias chama o povo. Elias ora a Deus. Elias mata os profetas. Ele aniquila os profetas. Porque se os profetas sobrevivessem, ia levar o povo para pecar de novo, para a idolatria. Gente, Deus não agrada da idolatria. Idolatria é tudo aquilo que está na minha vida em primeiro lugar. É tudo aquilo que eu uso como recurso, como minha primeira opção, que eu conto primeiro, que não seja Deus. Pode ser até algo de Deus. Mas quem é o primeiro? Quem tem que ser o primeiro a ser consultado? Quem nós temos que ouvir a voz de comando é Deus. E Elias, ele confronta. E Elias, ele tá numa guerra. E ele se sentia só. Ele não estava, mas ele se sentia só. E muitos de nós. Hoje eu vim aqui para falar especificamente para você. No tempo que você ouvir, no ano que você ouvir, quando você ouvir. Se você ouvir, é porque Deus te trouxe para esse momento, para que você possa receber de Deus como Elias recebeu, essa direção maravilhosa. E Elias, ele pelejou. Elias, ele lutou a guerra do Senhor. Ele confrontou, ele fez o que Deus mandou. Ele orou muito. E depois que aqueles profetas foram mortos, depois que Deus mandou fogo consumir o altar, sabe o que aconteceu? Ele foi para o monte orar. Deus tinha prometido que ia mandar chuva, mas ele foi orar. Ele não descansou. Ele não descansou diante da promessa. E muitas vezes Deus nos dá uma promessa e a gente para de orar. A gente se acomoda. E Deus não quer que eu me acomode, nem que você se acomode. Deus quer que a gente levante em oração como Elias. Elias, ele foi para o monte orar.
ele foi buscar a face de Deus. Ele foi buscar a presença de Deus para que Deus enviasse chuva. E Deus enviou. Quando ele pensou que tudo havia passado, que ele poderia descansar, Jezabel fica sabendo o que ele fez. E Jezabel se levanta com tudo o que ela representava, né, no reino espiritual. E Elias, ele se abala. E a Bíblia diz que Elias, ele deixa o servo dele numa cidade e que ele entra no deserto. Então tem momentos que nós vamos para o deserto, que nós mesmos vamos para o deserto. E Elias, ele foi, com os próprios pés, ele entrou no deserto. E ele foi ter uma conversa com Deus. E ele foi sincero, ele falou: Deus, já chega, eu quero morrer. Eu estou cansado, eu estou cansado, Senhor, basta. E naquele momento ele reconheceu: Deus, eu não sou melhor que os meus pais. Ele chegou nesse lugar. Gente, nós precisamos chegar nesse lugar que nós não somos melhores que os nossos pais, que nós não somos melhores que ninguém. E hoje um versículo que esteve muito ao meu coração nesta manhã, que Deus trouxe, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, foi aquele: que nós somos vaso de barros. E a glória de Deus no vaso de barro. A glória de Deus, a glória que está dentro, a unção, a glória que está dentro do vaso, ela é de Deus, ela não é nossa. E o vaso é de barro, para quê? Para que a gente não venha se gloriar. E Elias chegou nesse lugar e falou: Deus, eu estou cansado dessa guerra, eu estou cansado dessa peleja. E realmente, Elias estava muito desgastado. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que Elias, ele entra numa caverna. Elias, ele entra numa caverna e a Bíblia diz que o Senhor, que ele dorme. Elias dorme e o anjo do Senhor acorda Elias. E lá está para ele lá está preparado para ele um pão cozido e água. Pão e água. Gente, eu quero transliterar e eu quero levar para o lado figurado. Jesus, ele é o pão vivo e nós precisamos alimentar de Jesus. Elias, ele se isola. Elias, ele entra no deserto. Ele dorme porque o corpo dele estava cansado. E nós muitas vezes estamos cansados das guerras, das pelejas. Ele estava obediente, ele estava fazendo o que Deus mandou, ele estava sendo vitorioso. A oração, ele fazia oração e o fogo do céu descia. Deus honrou ele, mas isso não poupou Elias de estar desgastado. E depois de toda aquela obra, Elias, ele foi afrontado. Elias, ele foi afrontado pelo mal, através daquela mulher. E aí ele dorme, ele acorda, o anjo do Senhor acorda ele e fala: Elias, come. Elias, bebe essa água. E ele come, ele bebe e ele dorme mais. E novamente o anjo do Senhor o desperta e fala: olha, você vai comer e você vai beber, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E eu quero mais uma vez ler esse versículo que diz: e o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Gente, como eu gostaria de poder transmitir em palavras o que essa palavra representa no meu coração. Gente, que palavra gloriosa, que palavra bendita. Eu não sei quem é você, e eu estou falando aqui especificamente com servos de Deus, com homens e mulheres que têm guerreado as guerras do Senhor, que têm pregado, que têm orado, que têm jejuado, que têm discipulado pessoas, que têm acompanhado pessoas e que está cansado. E que depois de vitórias, de batalhas, o mal se levantou para te afrontar. Eu não sei se através de alguém, de alguma pessoa. No caso de Elias, o mal se levantou para afrontar Elias, para acabar com Elias, através daquela mulher, a ponto dele querer morrer, de tanto que foi forte. Sabe? E Elias, Deus não abandonou Elias. Elias, ele se sentia só.
mas ele não estava só. Sabe? E eu não sei em que momento você está, se você está no deserto, mas eu quero te dizer que a comida que Deus tem para você é Jesus, o pão vivo que desceu do céu. É o Mateus, é o Marcos, é o Lucas, é o João, é os evangelhos. É a comida. Jesus é o pão vivo, Jesus é a própria palavra. É a água viva ali que mata a nossa sede. A água que é Jesus que faz de dentro de nós jorrar uma fonte. Olha que coisa gloriosa. Jesus, ele não só mata a nossa sede, mas Jesus, ele faz com que de dentro de nós jorre uma fonte. Sabe para quê? Para matar a sede de outras pessoas. E Elias, o anjo fala para ele, Elias, levanta. Elias come. Elias bebe. Porque a jornada é demasiadamente grande para ti. Então eu vim hoje aqui dizer essa palavra para você. Em primeiro lugar, eu quero dizer essa palavra para mim. Que eu quero declarar, como eu já falei tantas vezes aqui, mas nunca é suficiente. É algo que precisa sempre ser dito. Que a nossa luta, ela não é contra o sangue, ela não é contra a carne, ela é contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. A luta de Elias não era contra Jezabel. A luta de Elias era contra aquilo que usava Jezabel. Havia algo por trás daquela simples mulher. E Elias, ele come e ele obedece. E Deus traz para Elias direção. Deus não abandonou o seu servo. E Deus não nos abandona. Deus não te abandona. Coma a palavra de Deus. Mais uma vez eu te peço, levanta. Coma a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João. Por que eu estou falando? Porque mais especificamente, é o que Jesus diz. Mas a palavra toda. Jesus é água viva que mata a nossa sede. Porque a jornada é demasiadamente longa. Se você precisar dormir, durma. Se você precisar descansar, descanse. E a Bíblia diz que Elias, ele comeu. E aquela comida, a comida de Deus, a comida que vem do céu, ela nos fortalece, ela nos aditiva, ela nos deixa fortes. E com aquela comida que Elias comeu, ele aguentou caminhar 40 dias até o monte. Era profeta, então ia para o monte. Ia buscar a presença de Deus, né? Sozinho, ele ia buscar. E lá no monte, Deus fala com Elias. Lá no monte, Deus começa a pontuar para Elias algumas coisas. Deus mostrou para Elias que havia 7.000 que, como ele, não haviam se dobrado diante de Baal, que não haviam beijado. Sabe, isso é um ensinamento para nós. Nós temos que tomar muito cuidado. De além de não se prostrar diante dos Baals, dos ídolos, de beijá-los também. E Deus fala isso para Elias, porque Elias, ele achava, ele se sentia só, e ele não estava só. E Deus vai dando direção para ele, fala, Elias, você volta pelo caminho que você veio. E eu quero te dizer nesta tarde, em nome de Jesus, volte pelo caminho que você veio. Volte pelo caminho que você veio. Deus mandou Elias voltar. Deus mandou Elias voltar. Você volta. E Deus falou, e Deus começou a dar direção para Elias, porque Deus nos dá a direção. E não é a direção do homem, é a direção de Deus. E Deus falou, você vai ungir Eliseu no seu lugar. Então Deus quer que a gente forme pessoas. Deus quer que a gente forme liderança, Deus quer que a gente prepare aqueles, porque a obra vai continuar, nós vamos passar, mas a obra vai continuar. E Deus falou, olha Elias, você vai ungir Eliseu, porque ele vai continuar, você vai passar, mas ele vai continuar. E eu quero te dizer isso, repensa em nome de Jesus, prepara, capacita, prepara seus filhos, prepara. E outra coisa, Deus fala, Elias, você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o rei de Israel. Então, Elias, ele
ia ungir o novo rei de Israel, quer dizer, o Acabe ia passar. Deus não perdeu tempo de falar, de citar Jezabel. Quem era Jezabel? Quem era os que estavam por trás da Jezabel no reino espiritual, diante de Deus, diante do poder de Deus? E sabe o que mais? Quando Deus falou com Elias, Deus ele se manifestou num terremoto. Para a gente isso não tem efeito. Sabe por quê? Nós não moramos lá na Ásia, onde o povo sente terremoto. Terremoto é algo poderoso. Parece que ler é tão fácil, mas Deus se manifesta lá no terremoto. Deus se manifesta no fogo. Sabe por quê? Porque fogo consome tudo. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no fogo. Deus se manifesta no vento. Sabe por quê? Porque quando tem um vento, tem um tornado, leva tudo, derruba telhado, destrói as coisas. Mas Deus não estava naquilo. Mas Deus estava trazendo manifestações para que o seu profeta visse que Deus ele manda na natureza, que ele é o dono do vento, do terremoto, do fogo, que ele faz o que ele quer. Só que Deus foi se manifestar a Elias num cicio, num vento calmo, num vento tranquilo, porque Elias, ele precisava daquela calmaria. E Deus se manifesta a Elias naquela calmaria. Mas Elias, com aquelas manifestações de Deus, ele pôde perceber que Deus ele está acima de qualquer força de ser humano, de mulher, de homem, de qualquer governo espiritual, de qualquer coisa maior. E sabe o que aconteceu? Elias, ele volta e faz o que Deus mandou. Ele queria parar, ele quis pôr o ponto final, mas o ponto final, quem põe é Deus. Eu quero dizer que quem põe o ponto final é Deus. É Deus que põe o ponto final, não é o homem. Então eu desejo que Deus dê a você nesse dia a direção. Você não está sozinho. Deus vai te dar a direção. Isso que você acha que está te enfraquecendo, Deus vai te fortalecer. Coma esse pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Bebe essa água, que é água viva, que é Jesus. Porque essa água viva que você vai beber vai ser fonte que vai jorrar para outras pessoas, que vai alimentar a sede de outras pessoas. Deus quer usar é você. Às vezes você pensa, não, é minha mulher, não é minha filha, é meu filho, meu neto. Não é você, é agora, porque Deus é o Deus do já, é o Deus do hoje. Então Deus se manifestou na vida de Elias e Deus falou, Elias, volta pelo caminho que você veio. E eu quero dizer nesta tarde, volte para o caminho de onde você veio. Ainda há jeito, Deus está vivo, Deus tem propósito através da sua vida. Deus vai te usar na instrumentalidade como Deus usou Elias. Deus usou Elias para preparar Eliseu. Deus usou Elias para ungir o novo rei. Elias estava preocupado, cansado com a Jezabel, com medo de morrer. E Deus nem perdeu tempo. Deus só falou para ele assim, unge o novo rei. Quer dizer que aquele rei Acabe ele ia passar, juntamente com tudo dele. A esposa, o que representava. Então eu quero lançar essa palavra. O tempo é pouco, mas eu gostaria que você sentisse um pouquinho da glória dessa palavra, sabe? Da grandiosidade do nosso Deus, da grandiosidade do nosso Deus, que Ele domina sobre todas as coisas, que Ele está sobre todas as coisas, sobre o terremoto, sobre o vento, sobre o fogo. O Deus que apesar de nós, Ele conta conosco, Ele nos usa no seu propósito, porque o propósito não é nosso, o propósito é dEle. O propósito é dEle. E eu quero louvar o Senhor nessa tarde pela sua vida. E eu quero semear essa palavra, eu quero terminar esse momento com oração. Pai, eu quero adorar o Senhor. Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão, Senhor.
Deus, eu não tenho palavras para descrever o que eu sinto no meu peito sobre a tua palavra. Deus, a tua palavra, ela é maravilhosa, Senhor. Ela é poder. A tua palavra é poder, é dunamis, é vida. Deus, que glória, que poder maravilhoso. Deus, que esse poder venha alcançar as vidas nesta tarde. Deus, que esse poder venha alcançar os Elias nesta tarde. Pai, que desça do céu esse renovo. Pai, nós precisamos de renovo, Pai. Pai, nós precisamos de renovo, Pai. Renovo para cumprir o propósito para o qual o Senhor nos estabeleceu nesta geração e nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos dessa comida que é o teu filho Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Pai, nós precisamos dessa água, que é a água viva, que é o teu filho, que mata a nossa sede existencial e que faz de nós fontes para jorrar água para a vida eterna. Pai, nos ajuda a voltar para onde a gente precisa. Deus, aquilo aonde o homem pôs um ponto final, Pai. Eu sei que não é ponto final, porque o ponto final quem pôs é o Senhor. Oh, Deus poderoso, que esta palavra chegue onde ela precisa chegar. E ela venha trazer vida, e ela venha trazer renovo, e ela venha trazer saúde, e ela venha trazer restauração. Restaura a nossa vida, tira de nós o medo, Pai, tudo aquilo que está nos acuando, nos intimidando, Senhor, como foi na vida de Elias. Ele foi intimidado por aquele espírito que operava naquela mulher, mas o sangue de Jesus tem poder, e é debaixo do sangue de Jesus, e é debaixo do nome de Jesus, e é debaixo da autoridade do nome de Jesus, que eu me levanto nesta tarde para proclamar a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é uma espada. A tua palavra é uma espada que penetra o mais profundo do nosso ser, capaz de dividir juntas e medulas. Eu te louvo, ó Deus, e o desejo do meu coração é que o Senhor levante, Pai, que o Senhor desperte os Elias deste tempo, para que eles possam fazer em obediência, na direção do Senhor, o que eles precisam fazer, que é para eles fazer, não é para eu fazer. Porque o que é para eu fazer, Pai, eu fiz aqui, que é compartilhar a tua palavra. E eu te adoro, Pai. Recebe o meu louvor e a minha adoração no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.